a nossa 35ª reunião do Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista. Eu acho que o nosso protocolo e a nossa secretaria hoje não estão presentes. Eu vou pedir à nossa ex-presidente Darte para fazer a apresentação do nosso convidado. Acho que ninguém mais adequado do que a nossa vice-presidente, né? Então, por favor, professora Darte. A Beth, acho que quer Boa falar. Tarde a todos, tudo bem? Antes da tarde. Tarde feliz a todos. Luiz Felipe Sampaio Brizelli. Cadê você? Estou aqui, boa tarde. Nossa, que lindo, tia. Tia te ama e está feliz de você estar aqui, viu? Dizem que quando a gente faz aquele convite em cima da hora, é para a pessoa não vir, mas no caso de Rotary, não é isso, tá? Era para você vir e estar aqui conosco, tá? Tia está muito feliz e relembrando o seu currículo. O Felipe fez Direito em Franca e era a oportunidade que tínhamos de passear um pouco no interior, fora aquelas formaturas maravilhosas que a Bahia se reunia, né, num comboio para ir assistir. Depois dessa fase de Franca, tia lembra que ele simplesmente se mudou para uma dependência de empregada que tinha na casa da mãe dele e só saiu de lá juiz. Isso eu me lembro assim, de uma forma muito clara na minha mente, muito saudável. Ele é muito jeitoso, arrumou o quarto, tinha sempre garrafa de café, chocolate, e ele se internou ali e só saiu juiz federal do trabalho. Há 9 anos ele está lotado no Fórum em São Bernardo do Campo. Nesse período ele precisava se manter, ele fez mestrado na USP em Direito do Trabalho e Seguridade Social. Começou a dar aula, fez algumas publicações e nessa tacada ele chegou aonde está. Obrigada de coração, devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Muito obrigado, presidente Darte. Obviamente, uma tia coruja, mas com todos os méritos, muito justo. Excelência, muito obrigado pela presença. Já nos deu o privilégio de ir no nosso clube também. Eu acho que é um tema profundamente adequado ao momento, com uma pessoa profundamente abalizada para falar sobre ele. Então, com a licença dos demais, eu estou abrindo o microfone para Vossa Excelência, por favor. Obrigado pela presença no clube e o clube está à sua disposição para te ouvir. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe Brizelli, como minha tia me apresentou. Agradeço a oportunidade de mais uma vez, depois de alguns meses, né, tia? Voltar novamente a esta casa honrada para dar mais uma palestra. Eu me sinto muito feliz de estar aqui novamente. Infelizmente, o momento não é tão favorável para a gente se encontrar, se abraçar, como a gente costumava fazer, almoçar juntos, confraternizar juntos, mas eu tenho certeza de que esse momento está sendo muito importante para a gente reavaliar algumas questões da nossa vida, as importâncias de algumas questões mesmo particulares, profissionais. Então, eu vou trazer para os senhores hoje uma reflexão de quais mudanças a gente encontrou no cenário trabalhista no Brasil após o início da pandemia do coronavírus. Então, eu vou compartilhar com os senhores uma tela que podem ou não acompanhar a minha exposição através dela, tá? Mas é uma tela em que eu procurei sintetizar tudo o que está acontecendo atualmente nesse momento tão novo e tão inesperado para todos nós, tá bem? Então, eu vou aqui compartilhar uma tela com vocês. Com licença. Acabei de liberar lá, por favor. Tá, desculpa. Ah, você liberou? Obrigado, viu, querido? Já ia pedir para você a autorização para liberar a tela para os senhores, tá bem? Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Perfeito.
Então, o tema que eu escolhi hoje para compartilhar com os senhores é pandemia, a empresa e o empregado, novos desafios e posturas no cenário trabalhista atual. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é uma pandemia? Qual que é o conceito de uma pandemia, que é a situação atual do mundo todo, na verdade? A pandemia foi usada a primeira vez por Platão. Platão, no seu livro das Leis, ele usou esse conceito de pandemia como qualquer acontecimento capaz de alcançar toda a população. Então, primeiro foi ele que utilizou, depois Aristóteles também usou, Galeno adjetivou pandemia como sendo doenças epidêmicas de grande difusão. Então, foi nesse contexto que a palavra começou a ser usada. Agora, no Brasil, foi sendo trazida a partir do século XIX, e hoje nós temos no Brasil, como definição atual de pandemia, como sendo uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada, ou uma doença infecciosa que se espalha entre a população de uma certa região geográfica. Então, esse é o conceito de pandemia, algo que começa numa região e se expande alcançando uma população. E, juridicamente, como que eu posso falar o que seria pandemia? É um desastre natural, é um verdadeiro desastre, juridicamente falando, tendo desencadeado uma desestabilização social, sistêmica, ou seja, para todos, o que redunda em decretação de situações de emergência e calamidade pública. Ou seja, a pandemia traz, juridicamente, uma situação de exceção jurídica, uma situação diferenciada em que o direito não estava esperando aquele momento, mas através do desastre acontecido, o direito se prepara, trazendo uma situação de emergência e calamidade para lidar com aquela situação nova. E de quem que é competência para lidar com a pandemia? Né? A gente teve, no contexto político, muita discussão entre o presidente, os governadores, os prefeitos. Quem que tem que enfrentar a pandemia? O artigo 23 da Constituição responde isso para nós. Todos os entes federativos, seja a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos os entes são responsáveis por cuidar da saúde pública. E essa competência, diz o artigo 24, continuando, ela é uma competência concorrente. Então, os entes da federação, eles trabalham em conjunto quando fala de saúde. Não existe só a União, não existe só o Estado, não existe só os municípios. Eles trabalham todos em conjunto para poder lidar com aquela situação nova dentro daquela situação de calamidade, de pandemia. Tá bem? Então, até teve uma questão levada no STF, um processo que houve uma discussão dessa, de quem que é competência para tratar da pandemia, e o STF, através do ministro Marco Aurélio, disse o seguinte: a competência é concorrente, é comum. Todos os entes da federação vão ter que lidar com a questão da saúde pública, tá bem? Então, pode o município fazer leis mais restritas? Pode. Pode o Estado falar de questões de saúde pública diferenciadas? Pode. Pode a União trazer normas genéricas sobre saúde? Pode. Por isso que, por exemplo, hoje aqui em Santo André, nós temos o lockdown. Já em São Paulo, não existe essa situação. Então, cada cidade também pode restringir ainda mais a situação, porque os municípios podem também legislar sobre saúde pública. Tá bem? Bom, dentro desse contexto de pandemia, dentro dessa competência de todos os entes, eu quero agora falar da empresa. Onde que entra a empresa nessa situação toda? Como que a empresa recebeu essa novidade da pandemia pelo coronavírus? Bem, inicialmente, a empresa ficou cheia de dúvidas, a situação era de extrema dúvida no mercado. Como que a gente vai lidar com isso? Num segundo momento, depois da dúvida, as empresas entenderam que também era papel delas trazer normas sobre saúde e medicina do trabalho, porque a empresa também faz parte de uma sociedade que está doente, que está pandêmica, e nesse sentido, as empresas começaram a cumprir
com o que está no artigo 157 da CLT, que fala que a empresa tem que cuidar da saúde dos seus funcionários. Então, as empresas passaram a disponibilizar álcool em gel em áreas comuns, orientar funcionários para higienizar as mãos constantemente, disponibilizar máscaras e luvas para os funcionários, manter o ambiente de trabalho limpo e arejado e evitar essas aglomerações no local de trabalho, definiu regimes de home office e jornada flexível para quem podia, para poder sair do ambiente fechado da empresa, ambiente aglomerado. Então, cada um pôde trabalhar diretamente da sua casa, como se a casa passasse a ser uma extensão da empresa, propriamente dito. Então, a empresa ela teve que se autorregular dentro desse contexto de pandemia para também contribuir com esse cenário de eliminar e tentar prevenir os trabalhadores de pegarem esse vírus tão complicado que a gente tem enfrentado. E os funcionários que começaram a faltar no trabalho para poder se isolar, para poder ficar em quarentena? A Lei 13.979 de 2020 diz que essas faltas são abonadas, que a empresa começaria a abonar essas faltas, para que o funcionário pudesse se tratar, fazer os exames, o funcionário pudesse entrar em quarentena ou em isolamento se fosse necessário. E a empresa deixaria os primeiros 15 dias de afastamento por ela, e se o empregado precisasse mais tempo afastado, a empresa, então, passaria esse empregado para o INSS para ele receber um benefício previdenciário. Então, a empresa ficaria responsável por 15 dias por esse empregado doente, isolado, em quarentena. Algum problema? Tudo bem? Tudo bem? Qualquer problema é só interromper, tá bom? Agradeço. Então, a empresa teve que lidar também com essa situação, 15 dias por ela e depois para o INSS, tá? Todos os empregados doentes. Bem, uma questão polêmica que começou a ser perguntada é: a empresa pode divulgar o nome dos empregados doentes? A empresa ela tem que expor essa questão do empregado doente, falar que ele está com coronavírus, que ele está em quarentena. Bem, no âmbito interno, a empresa não pode comunicar a todos que esse empregado está doente. Ela não pode citar nomes do empregado doente, porque ela tem ela tem o dever de preservar a intimidade das pessoas que trabalham nela. Então, num primeiro momento, no âmbito interno da empresa, ela não pode falar, fulano está doente, fulano está em quarentena, houve uma transmissão de tal empregado, não pode falar, porque ela tem que respeitar a dignidade da pessoa humana e as liberdades da pessoa. Só que quando a empresa está diante de uma autoridade fiscal do Ministério do Trabalho, quando a empresa recebe uma fiscalização lá dos fiscais auditores do trabalho, aí assim, ela é obrigada, por lei, a expor à autoridade a sua situação de pandemia interna, ou seja, quem está doente, quem teve contato, quantos empregados estão afastados, quem está recebendo o benefício. A empresa, por lei, ela é obrigada a ter esse controle para preservar o ambiente coletivo. Então, para fiscalização, já muda, sai do ambiente individual e entra no ambiente coletivo, como se fosse uma defesa de todos que trabalham lá naquele lugar. Tá bem? Então, a lei fala que, para as autoridades, a empresa é obrigada a falar quem está com Covid e quem não está. Nesse particular, eu gosto de citar uma portaria, que é a portaria 20 de 2020. Ela diz o seguinte, que as empresas devem manter registro atualizado para os órgãos de fiscalização, com a informação dos trabalhadores por faixa etária, casos suspeitos, casos confirmados, medidas tomadas para adequar o ambiente, para preservar do Covid e outras medidas. Então, vocês vejam que a empresa teve que ser mais rígida nesse controle, porque a doença é uma doença pandêmica e de fácil contágio. Então, a empresa precisa documentar todas essas questões relativamente aos seus funcionários. Tudo bem até aqui? A empresa também, a mesma lei diz que a empresa
ela pode, inclusive, fazer exames compulsoriamente, testes e coleta de amostras, caso exista algum setor, algum ambiente que esteja potencialmente contagioso de coronavírus. Isso, inclusive, é uma questão internacional que foi trazida de fora e adotada aqui no Brasil. Então, se a empresa possui algum setor que pode estar contaminado, um grupo de funcionários, ela pode realizar compulsoriamente os exames médicos. Só que isso tem que ser de forma justificada e fundamentada, ou seja, tem que haver a real necessidade de fazer todo mundo passar por um exame de teste de coronavírus. A empresa precisa ter algo que realmente justifique, de forma razoável, submeter o empregado ou um grupo de empregados à realização do exame para poder ver se ele está ou não com o vírus. Tá bem? Então, o que é a primeira medida da empresa, né, que a lei trouxe? Se for um empregado sozinho, orientá-lo a procurar um médico ou um pronto atendimento hospitalar para confirmar ou não se os sintomas são de coronavírus. Agora, se for de um grupo, de algo que tem uma extensão maior, a empresa justificadamente pode proceder à coleta de exames de todas as pessoas de forma compulsória para eliminar naquele setor o seu problema de coronavírus de contágio. Tá bem? Sempre pensando aqui, meus queridos, em bom senso, boa fé, solidariedade. A gente está no momento em que as pessoas deixaram de pensar individual. O problema é de todos, o problema é nacional, é transnacional, é mundial. Então, desde a empresa, ali do pequeno setor, até os mais altos locais, tem que haver uma solidariedade na tomada das decisões. Não é o empregado sozinho que vai conseguir resolver o problema, também não é só a empresa sozinha. Então, essa lei e esse momento atual trouxeram uma nova preocupação, a questão de as pessoas terem boa fé e solidariedade na tomada das decisões para poder enfrentar esse novo vírus. Tá bom? Bem, a empresa, ela também lidou com problemas internos, operacionais com o coronavírus. Houve questões de falta de matéria-prima, questão de demandas de clientes, aumento de custos, falta de logística, desafio na exportação e na importação, questão de problema de insumo. Então, houve-se uma necessidade de formar uma equipe para lidar com situações de emergência. Porque imaginem só, acabou minha matéria-prima, não tem fornecedor, estou com problema de exportação de material. Eu não posso esperar uma reunião da empresa, uma data para todo mundo sentar e resolver o problema. Então, as consultorias têm dito que as empresas já têm que ter uma equipe formada só para lidar com situações da pandemia. Uma equipe para lidar com situações de emergência, que possa fazer comunicação com os funcionários, possa fazer comunicação com os fornecedores, pode lidar com essas situações mais corriqueiras que o novo coronavírus trouxe para as nossas vidas. Então, teve essa necessidade da empresa se adequar também à sua logística interna para atender esse novo momento. Tá bem? E em relação aos funcionários, como que aconteceu com a empresa? Vocês acreditam que a Deloitte, que é uma empresa de consultoria muito importante no Brasil, ela fez uma pesquisa e a Deloitte descobriu que 82% das empresas acreditam que situações de trabalho flexível são essenciais para os profissionais. Então, houve uma mudança de pensamento na grande maioria das empresas do Brasil. Elas não querem mais o funcionário ali parado, trancado, dependente de 4 paredes para poder trabalhar. As empresas mudaram, junto com a pandemia, a sua visão de mercado. E 82% delas, segundo a Deloitte, está entendendo que condições de trabalho flexíveis são essenciais para os profissionais. Então, a empresa entendeu que deixar a pessoa em casa, perto da família, se autopreservando, longe de condições nocivas, trouxe maior produtividade, trouxe maior índice de aproveitamento no trabalho, menor número de afastamento, menor número de doenças. Então, nesse contexto novo, 82% disse:
vamos mudar o paradigma. Qual que é o paradigma mudado? Do trabalho presencial para o trabalho telepresencial ou remoto, são sinônimos, né? Então, hoje, por exemplo, eu mesmo, eu faço uma pauta no fórum diária de 22 audiências trabalhistas durante o dia. Hoje eu só faço audiências remotas, telepresenciais. Eu atendo advogado telepresencialmente, outros colegas juízes, as partes, testemunhas, os advogados, todos são atendidos de forma telepresencial. Os paradigmas mudaram, né? Não se tem mais aquela questão de ter a necessidade da questão presencial, de querer ter a pessoa em contato com outra. Não. No mundo moderno, no mundo pandêmico atual, as pessoas elas estão se acostumando a trabalhar remotamente, tá? E sem prazo para voltar ao normal, tá? As pessoas estão incorporando essa nova realidade na sua rotina diária de trabalho. E como que a empresa pode fazer remotamente um contato com o funcionário? Ela pode fazer um sistema de monitoramento, pode ser online, pode ser através de algum sistema, algum protocolo, e-mail. Ela faz um sistema de monitoramento onde ela pergunta se o funcionário está bem, se o funcionário está se protegendo, se ele tem algum risco de pegar alguma doença no seu dia a dia, se a família dele está segura. Então, a empresa agora ela também tem que criar um sistema de monitoramento da saúde dos seus funcionários de modo remoto, para poder se adequar a essa nova realidade, tá? Então, vocês vejam quantas mudanças trouxe para a empresa esse novo cenário. E as leis, Dr. Luiz, como que as leis lidaram com essa situação nova? Nós tivemos duas alterações importantes. Diante da questão de preservar o emprego, manter o vínculo de emprego das pessoas e controlar o aumento do desemprego, porque realmente houve um aumento da taxa de desemprego no Brasil muito grande com essa pandemia, as leis, na verdade, a medida provisória 936 do ano passado, ela fez o seguinte, ela autorizou suspensão de contrato de trabalho e diminuição de jornada de trabalho e do salário concomitantemente. O que é isso, doutor? Suspensão de contrato de trabalho. A pessoa para de trabalhar e a empresa para de pagar. E aí a pessoa vai receber um benefício do governo para poder se sustentar durante o período da pandemia. Então, essa é a primeira alteração, suspensão de contratos. E a segunda, diminuição de trabalho e diminuição de salário. Ou seja, se a empresa está em crise e vai continuar com aquele funcionário, ela pode diminuir essa quantidade de horas e pagar um salário menor. Então, essas foram as duas alterações importantes que a medida provisória trouxe para a nossa situação do momento, né? E como é que está hoje no Brasil essa situação das leis sobre a pandemia? Nós estamos aí com uma intenção do governo imediata de haver uma nova rodada desse programa que permitiu a suspensão de contrato e diminuição de salário de jornada. Então, hoje, na verdade, está para sair uma nova renovação do programa emergencial do governo, chamado Programa BEM, que é um novo projeto que vai permitir novas suspensões de contrato, novas diminuições de jornada e de salário, para até 4 meses. Então, as empresas ainda poderão agora suspender novamente os contratos por até 4 meses. O funcionário vai ganhar uma ajuda de custo do governo, benefício, que vai custar em torno de 5,8 bilhões a 6,5 bilhões de reais do governo federal. Tá bem? Deve estar para sair ainda nesse mês de março, se não ainda hoje. Pelo que acompanhei ontem na imprensa, hoje o presidente Jair Bolsonaro já iria soltar essa prorrogação do programa emergencial para a manutenção do emprego e renda no Brasil. Tudo bem até aqui? Tudo bem, tio Roberto? Tudo certinho? Dá para acompanhar aí? Tudo bem?
Legal. Agora vamos falar um pouco do empregado. A gente falou agora muito da empresa. O que a empresa fez o coronavírus? Agora vamos para o lado do empregado. Como que o empregado lidou com o coronavírus? Primeiro que o empregado que teve o contrato suspenso, ele tem uma estabilidade no emprego e a manutenção dos benefícios já pagos pela empresa. Então, o empregado volta para a empresa com uma estabilidade. Ele não pode ser dispensado quando ele volta desse programa de contrato suspenso. E o regime de home office? Como fica a folga e hora extra? Em relação às horas extras, no formato home office, as empresas vão ter que preservar a mesma jornada que a pessoa fazia lá dentro. Tá? Então, a empresa vai estipular a mesma jornada que a pessoa fazia dentro da empresa. Ela pode utilizar sistemas com login e senha ou aplicativos para controlar a jornada, já que não vai ter mais cartão de ponto, não vai ter mais registro eletrônico físico. A empresa pode utilizar algum aplicativo para controlar a jornada do funcionário e ela paga as horas extras se tiver jornada suplementar ou concede folga se também existir um excesso de horas daquele banco de horas, a empresa pode conceder folgas para o funcionário. Então, é importante isso também. O funcionário, ele continua tendo direito de hora extra, continua tendo direito à folga, já que ele está no seu ambiente caseiro, mas ele continua sujeito a uma jornada de trabalho. Bem, o que é importante também na empresa? O funcionário, quando ele volta para a empresa, ele também tem direito a ter um local de trabalho com café, bebedouro, espaçado. Ele tem direito a não se aglomerar na empresa. Porque o STF reconheceu que se o funcionário pegar coronavírus na empresa ou no trajeto da casa para a empresa, é um acidente de trabalho. Então, o empregador ele tem que lidar com essa situação internamente, fazer uma logística para que as mesas fiquem afastadas, os bebedouros fiquem longe, o espaço do café fique isolado, para que não haja aglomeração e não haja contágio entre as pessoas. Então, o empregado ele tem direito a um ambiente salubre e não aglomerado agora com essa situação de pandemia. Agora vamos entrar numa situação bastante polêmica, né? A questão de uso das máscaras. Se agora o empregado é obrigado a usar máscara, não é obrigado. Como será que essa situação tem sido tratada, né? Bem, caso o empregado... Primeiro eu vou falar se o empregado pegar Covid na empresa. Essa prova é muito difícil do empregado fazer. Eu peguei Covid na empresa, é um acidente de trabalho. É uma prova muito difícil, porque o contágio pode se dar em qualquer lugar. Então, é muito difícil o empregado conseguir provar que ele pegou Covid na empresa. A não ser em locais de muito risco, por exemplo, hospitais, prontos de socorros, uma UPA. Isso sim, mas numa empresa normal é muito difícil fazer essa prova. Mas o empregado ele é obrigado a usar máscara, a empresa tem que deixar claro que é obrigado. A resposta é sim. Por quê? Porque como a empresa tem a obrigação de zelar pela saúde, como a empresa tem a obrigação de preservar o ambiente, ela tem que avisar o empregado de que ali no setor que ele trabalha, é obrigatório o uso de máscara, porque assim ela vai estar mostrando que ela tomou as medidas necessárias para a prevenção do vírus. Ela consegue demonstrar depois para a autoridade, seja o Ministério do Trabalho, seja até nós, juízes, ela consegue demonstrar que ela cumpriu com algumas regras para poder preservar a saúde dos funcionários. Então, muito embora a gente saiba que tem a lei estadual que obriga o uso de máscara em ambiente coletivo, a empresa é sim obrigada, aconselhada a colocar cartazes, fazer treinamentos para o uso de máscaras em seu ambiente, tá bem? Doutor, e se o empregado não quiser usar máscara, o que acontece? Ele pode ser mandado embora por justa causa? Bem, primeiro nós temos aquela questão de fazer uma gradação das penalidades. Eu não posso aplicar direto uma justa causa por uma falta única de não usar máscara.
Então, o que os juízes têm entendido? Que, primeiro, a empresa ela deve advertir o funcionário se o funcionário tirar a máscara. Depois, a empresa pode suspender o funcionário que está sem a máscara. E, por último, a empresa pode mandar embora, por justa causa, o funcionário que está sem a máscara, com base no artigo 482, a linha H da CLT, que fala de ato de indisciplina e ato de insubordinação. Ato de indisciplina é o descumprimento de uma ordem geral da empresa. E ato de insubordinação é o descumprimento de uma ordem específica de um superior, de um chefe. Então, se existir, sim, a conduta de não usar máscara, o empregado deve ser, primeiramente, advertido, depois, suspenso, e, por último, o empregado pode ser mandado embora por justa causa, tá bem? Então, assim, a empresa tem que se valer dessas medidas disciplinares para poder se preservar, se garantir de uma futura fiscalização ou de um futuro processo judicial. Se aquele funcionário falar que pegou coronavírus internamente, que ele não foi orientado a usar máscaras, que a empresa não obrigava a usar máscaras, a empresa tem que se dotar de todas essas medidas para poder ter um respaldo na hora de comprovar em juízo ou administrativamente para os órgãos públicos que ela fez toda a parte dela, ou seja, que ela tomou todas as medidas para prevenir o contágio de coronavírus. Doutor, e na hora da refeição, o funcionário é obrigado a usar máscara ou pode tirar a máscara? Ele pode sim tirar a máscara, tá? Ele tem o direito de fazer a sua refeição sem máscara, mas a empresa deve tomar as medidas para evitar aglomerações também nesses momentos. Por exemplo, flexibilizar o horário de refeição, colocar máquina de café e bebedouro longe um do outro, colocar o refeitório numa disposição onde os empregados não se encontrem, onde eles não fiquem sentados juntos. E, inclusive, tem empresas contratando consultorias só para orientá-las como fazer o seu espaço da empresa saudável para que o empregado não fique em contato com o outro, não se aglomere. As consultorias têm trabalhado muito nesse sentido, de afastar as pessoas, afastar as mesas, as cadeiras, para prevenir o contágio por coronavírus. Então, o empregado pode sim tirar a máscara no horário da refeição. E se depois que a gente acabar com esse problema da pandemia, e o empregado não quiser voltar a trabalhar presencialmente? Eu gostei de ficar em casa online. Eu não quero voltar mais para a empresa. Eu tenho direito, eu como empregado tenho direito de ficar na minha casa trabalhando? Não, não tem esse direito. Se a empresa determinar que o empregado volte a trabalhar, ele tem que voltar a trabalhar no local da empresa, sob pena de ser considerado abandono de emprego e resultar na demissão por justa causa. Então, quando acabar tudo isso, ou mesmo numa situação emergencial, o empregado é convocado para ir para a empresa, ele tem que cumprir esse chamado da empresa, senão ele pode incidir numa falta grave e ser dispensado por justa causa. Só tem uma exceção, justificativa médica. Se o empregado tiver alguma justificativa médica que fale o seguinte: eu tenho que ficar no ambiente caseiro, eu não posso trabalhar na empresa, eu sou grupo de risco, eu tenho algum bebê, alguma criança, algum filho que tem alguma doença que justifique eu ficar em casa, sim, aí eu posso ficar em casa. Do contrário, todo mundo precisa voltar para a empresa quando convocado. Tá bom? O pessoal aí que tem já uma idade mais avançada, que está na melhor idade, que está já se vacinando, o empregado pode ser demitido se ele não quiser se vacinar? Cabe demissão por justa causa se o empregado falar: eu não quero ser vacinado, eu recuso vacina, ideologicamente eu não concordo com a vacina e eu não vou tomar vacina. Ele pode ser demitido por justa causa? Bem, o STF entendeu que os governos têm que colocar a vacina como obrigatória
para poder a empresa dispensá-lo por justa causa nesse caso. Enquanto a vacina for facultativa, o empregado pode sim se recusar a tomar a vacina, que ele não vai sofrer nenhum tipo de penalidade. Agora, a partir do momento que o governo municipal, ou o governo estadual, ou mesmo o governo federal falar que a vacina para o coronavírus é obrigatória, o empregado que não tomar a vacina pode ser dispensado por justa causa. Então, essa conduta de se negar a tomar vacina, quando existir uma obrigatoriedade de tomar a vacina, uma obrigatoriedade da imunização no país, isso pode ser interpretado como um ato de disciplina ou de subordinação, tá bem? Então, ele pode sim ser demitido por justa causa quando a vacina for obrigatória. Bem, então, cuidado, se a vacina não for obrigatória, ele pode, e for demitido por justa causa, ele pode entrar com uma ação e o juiz vai reverter essa justa causa. Agora, quando a vacina for obrigatória, aí ele vai ser obrigado a se vacinar. Bem, eu trouxe uma decisão judicial para conversar aqui com vocês, lá do TRT de Minas Gerais. Como o tema é novo, nós temos muito pouca decisão judicial sobre esse assunto, da vacina, das máscaras, né? Mas essa é uma decisão interessante. Por quê? Porque a pessoa tirou a máscara por 13 minutos. A filmagem da empresa conseguiu gravar a conduta e atestou que a pessoa ficou 13 minutos sem máscara e existiam barreiras frontais e laterais que deixava a pessoa com a cabeça abaixada e apoiada nos braços, permitindo o distanciamento da pessoa. E ela foi demitida por justa causa. O que aconteceu? Ela foi, na primeira instância, ela ganhou o processo nessa vara de Belo Horizonte, né? Ela ganhou o processo em Belo Horizonte, a vara falou que não existia risco, porque 13 minutos eram muito pouco tempo para a pessoa ser penalizada com uma justa causa. A pessoa estava dentro de barreiras, frontal e lateral, a pessoa estava com um certo distanciamento, estava um pouco isolada. Então, nessa análise do caso concreto, o juiz entendeu que não era questão de aplicar justa causa. A empresa recorreu para o TRT, e no TRT a decisão foi revertida. Os desembargadores, ao analisar o recurso da empresa, mudaram o entendimento. Falou que a questão da justa causa teria que ser mantida, porque mesmo que por 13 minutos a pessoa tirou a máscara, ela trouxe algum risco para a coletividade de funcionários, ela trouxe aquele risco de contaminação na empresa. Então, houve essa mudança do entendimento. Dessa forma, o empregado recorreu, porque ele perdeu na segunda instância, ele recorreu para Brasília, e lá em Brasília, novamente, a decisão foi mudada. Voltou-se a decisão do primeiro grau, que falou que não era justa causa, porque o tempo era muito pequeno, de 13 minutos. A pessoa não tinha risco, não trazia nenhuma afronta para o ambiente, então a pessoa teve a justa causa afastada e teve as verbas pagas pela empresa. Então, percebam, senhores, que esse assunto, como é um assunto novo, é um assunto que vai trazer ainda muitas indagações. A gente ainda está numa fase muito incipiente desse momento, muito embora já passamos de um ano em pandemia nacional, ela vai demandar ainda muita reflexão de todos nós, sejam advogados, sejam juízes, sejam auditores, sejam administradores dentro da empresa, sejam consultores, todos nós, o nosso ambiente, vamos ter que enfrentar os desafios da nova realidade do coronavírus, para poder dizer se aquela situação é ou não uma situação que enseja risco, se é uma situação que precisa de prevenção, se é uma situação que precisa de um pouco mais de medidas preventivas ou não. Então, eu ainda não peguei nenhum processo relativamente à pandemia, mas em Belo Horizonte já houve essa sentença, que foi, na verdade, a única que eu encontrei,
que inclusive foi para os 3 degraus da jurisdição. Ela teve uma sentença de primeira instância favorável ao trabalhador, depois teve um acórdão em segunda instância favorável para a empresa, e depois teve um voto do ministro em Brasília favorável ao trabalhador. Porque ele entendeu que nessa situação, 13 minutos sem máscara, não existia risco, tá bem? Então, caso a caso, nós vamos ter que avaliar se aquela conduta é ou não prejudicial, é ou não ameaçadora à saúde dos funcionários. E a minha conclusão, eu posso dizer que é uma conclusão de desafio, porque nós ainda estamos no momento de pandemia. Então, qual que é o desafio hoje? O nosso desafio como cidadão, como profissional, como familiar, é sempre o mesmo. É maximizar a saúde e minimizar os prejuízos. Nós temos que colocar, na atualidade, a saúde como bem primordial da pessoa humana. Ela tem que vir em primeiro lugar, de forma indiscutível. A todos os outros bens jurídicos podem esperar, mas a saúde não pode esperar, tá bem? Então, é um momento que existe equilíbrio, é um momento que exige bom senso, criatividade e, acima de tudo, pensar na saúde como algo primordial em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Tenho certeza que cada um dos senhores já enfrentou algum momento pessoal de ficar chateado com a pandemia, de ficar entristecido com a pandemia, de na empresa haver dificuldades com a pandemia, mas nós temos que ser desafiadores. Nós temos que fazer reuniões online, aulas online, festas de aniversário online, parabéns online, porque é um momento que exige um pouco de cada um de nós. Como eu disse lá em cima, é um momento de solidariedade. É um momento de união de esforços em prol de um bem comum maior que cada um de nós, né? Então, a saúde tem que ser colocada nesse lugar de primordialidade. Não pode ser renegada para outras questões secundárias. Ela tem que ser a questão principal das nossas vidas atualmente. A nossa saúde, porque com a saúde nós conseguimos desenvolver todos os outros bens jurídicos. Nós conseguimos ter a economia funcionando, ter a política funcionando, nós conseguimos ter tudo no curso normal, mas sem a saúde nós iremos para o fracasso como nação brasileira. Então, precisamos equilibrar as nossas ações e atitudes e pensamentos, sempre ter esse norte de preservar a saúde, defendendo a vida humana acima de tudo, tá? E outra questão que eu queria também dizer é que é algo transitório. Nós estamos em algo que não vai ficar. É algo que vai passar. Nós temos que pensar que nós vamos vencer esse momento de pandemia. A empresa vai vencer, o empregado vai vencer, todos nós vamos vencer e vamos ter nossa rotina de volta. Nós vamos ter nossa vida de volta. Mas enquanto isso não acontece, cada um de nós vai ter que dar a sua parcela de contribuição para passarmos por esse momento e estarmos do outro lado daqui a alguns meses ou anos de forma segura e saudável. Então, eu trouxe até aqui uma ilustração um pouco animada, dizendo o seguinte, que você não controla Covid-19, crise econômica, o futuro, o que já passou, a opinião alheia, as pessoas, isso você não controla. Mas você sim controla a sua rotina, o seu autocuidado, as suas atitudes positivas. Então, isso você pode controlar na sua vida para dar a sua parcela de contribuição para que nós tenhamos, se Deus quiser, um futuro saudável, seguro e próspero para a nossa geração e para gerações vindouras. Tá bem? Eu paro por aqui, então, e fico à vontade, à disposição para qualquer tipo de pergunta sobre esse tema e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigado. Eu teria uma pergunta, doutor Luiz. Pois não.
Eu sou da área de segurança do trabalho e eu represento os fabricantes de respiradores PFF2, essas estão sendo chamadas de máscaras N95, e a legislação me parece um pouco uma legislação sobre um assunto que quem escreveu a legislação não sabe o motivo pelo qual há a contaminação. Eu vou explicar. Quando ele fala de máscara, o senhor falou várias vezes de máscara, existem vários tipos de máscara, cada uma com uma aplicação. Então, por exemplo, é tratado tudo como máscara. Então, pegando esse exemplo aqui desse parecer aqui, hoje em dia, antes da Covid, os outros Covid, não o 19, se julgava que a transmissão deles era feita através de gotículas, acima de 5 micrômetros, ou seja, partículas acima de 5 micrômetros. Então, só a distância já seria suficiente para poder isolar a pessoa, porque a gravidade faria com que essas gotículas fossem atraídas para o chão, né? A gravidade faz com que ela caia. Então, se você tiver a uma distância razoável entre uma pessoa e outra, você não precisaria nem usar máscara, porque a transmissão, a distância seria suficiente. Certo. Depois foi... Então, isso os Covid sem ser o 19. Então, no princípio, se achava que as máscaras mais indicadas seriam as máscaras cirúrgicas, porque elas são uma barreira onde, quando você está falando, você não dissipa as gotículas ficam paradas na máscara, e se alguém estiver próximo, vai parar na máscara também, a menos que caia no teu olho, e aí você é transmitido pelo olho. Mas a máscara seria muito útil. Aí se colocou a máscara de tecido, e a máscara de tecido ela não protege também para gotículas e nem para, se for a transmissão por aerosol. Bom, eu estou colocando tudo isso para... tratado tudo como... Nós sabemos tecnicamente como é que funciona, qual que é melhor usar, em qual momento. É importante o senhor dar esse parecer também da parte técnica das máscaras. Não, então, inclusive na portaria 20, aquela portaria conjunta que saiu, eles tratam como se fosse EPI uma máscara cirúrgica ou uma máscara de tecido, que até na própria portaria 20 lá, ele fala que não é um EPI. Se não é um EPI, não é equipamento de proteção individual. Então, se não é equipamento de proteção individual, tanto a máscara cirúrgica quanto a máscara de tecido, então ela não está protegendo o trabalhador, ela não é um equipamento de proteção individual. Então, nesse parecer aí... Não, deixa eu continuar. Aí, agora, na Europa, está se falando que eles estão indicando as PFF2 ou as N95, porque eles chegaram à conclusão que a transmissão é feita por aerosol, por partículas menores do que 5 micrômetros, e então ela pode estar espargida no ar. Então, quando a gente pega esses pareceres que foram dados, eu acho que tem muito a ver com isso daí. Como a gente não sabe como foi feito, não existe estudo científico que fala que a transmissão é feita por um jeito ou pelo outro, as decisões mudam de acordo com uma coisa que ainda não se sabe como que ela é. Ela vai ser descoberta, se supõe que ela é feita por parte de aerosol, e se for por aerosol, tudo que está sendo indicado pela portaria 29, essa conjunta aí, não vale, você teria que usar PFF2 para todas. Só que uma empresa, como é que ela vai decidir o que ela tem que usar se a própria portaria menciona que ela pode usar uma máscara cirúrgica ou uma máscara de tecido? Eu não sei se eu me fiz explicar. Não, entendi. Na verdade, como a máscara hoje não é considerada EPI, como você colocou, é uma questão de saúde vinda de uma lei estadual. A lei estadual já manda todos usarem máscara, a empresa só repete internamente o que já está na lei estadual. Como a máscara não é considerada um EPI propriamente dito, como uma luva, um creme, uma bota, uma roupa, um uniforme... Não, me perdoa. A PFF2 ou a N95 é a nomenclatura americana. A PFF2, ela é um EPI.
Por isso que estou dizendo. Assim, a máscara comum não é. A máscara comum, como eu estou falando, não é o EPI. Não é a EPI. Mas é a que está sendo indicada. Então, exatamente. Hoje a indicação é da máscara comum, realmente. Não existe não existe essa obrigatoriedade de comprar máscaras mais sofisticadas como um EPI, como o senhor comentou. A lei exige que a máscara seja uma máscara comum. Então, se internamente o empregador colocar à disposição as máscaras comuns ou somente exigir essa máscara comum na empresa, ele vai estar cumprindo com o disposto no artigo 57 da CLT. Ou seja, a obrigação dele está cumprida. Ele não precisa de uma máscara especial para cada funcionário para cumprir a legislação. Basta ele falar, estou disponibilizando máscaras, estou colocando cartazes, estou anunciando no regulamento da empresa que a máscara é obrigatória. Ponto. Se é uma máscara comum, se é uma máscara mais técnica, mais sofisticada, aí a empresa não pode ser penalizada por isso. Tá bem, senhor Raul? E mesmo que a transmissão seja aprovada no futuro, que é por aerosol. Aí já muda totalmente, né, a situação. Hoje nós estamos ainda, como eu mencionei, numa fase muito incipiente da pandemia, uma fase muito no comecinho de tudo, né? Nós, juízes, advogados, operadores do direito, estamos nos acostumando a lidar com essas situações. Eu, por exemplo, nunca peguei um processo, e como eu mencionei, eu achei um processo de Belo Horizonte sobre questão de máscara. Então, a jurisprudência ainda está se construindo, a doutrina, os operadores, as empresas. Então, é um momento desafiador para todos. Então, o que eu posso dizer é que hoje, na realidade do Brasil, as máscaras comuns elas são suficientes para proteger dentro da empresa. Ponto. E o empregador cumprindo em fornecer e obrigar a utilização dessas máscaras comuns, a empresa vai estar seguramente tranquila num processo judicial ou numa fiscalização. Agora, se no futuro os médicos, o Ministério da Saúde dizer que foi comprovado que agora a transmissão se dá por aerosol e que vai precisar de uma máscara diferenciada, aí sim vai ter que ter toda uma legislação, uma mudança de paradigma para que as empresas possam se adequar a uma nova realidade futura. Tá bem? Mas hoje eu entendo que a empresa comprovando que tomou as medidas preventivas em relação à máscara, a empresa está ok perante a fiscalização e perante o Poder Judiciário. Tá bem, doutor senhor Raul? Bom, obrigado, agradeço. Imagina. Senhor Aldo, por favor. Luiz, fazer uma pergunta. Eu acho que deve ter várias empresas que devem ter esse tipo de questionamento e se tem alguma orientação jurídica em relação a isso. Com funcionário trabalhando em home office, é óbvio que você acaba tendo outros formatos que as pessoas não vão estar trabalhando necessariamente aquele período contratado de trabalho. E, obviamente, sim, alguns funcionários que isso fica muito nítido para o empregador e você fica naquela, puxa, como é que eu faço para a rentabilidade dele não cair tanto, né? Eu entendo que é um outro formato, mais flexível, particularmente na minha parte de trabalho, parece fluir até um pouco melhor em alguns casos, mas alguns outros, às vezes, a gente sente que o volume de trabalho é infinitamente diferente do que era anteriormente. Como eu consigo... eu tenho algum tipo de embasamento que me auxilia nesse tipo de negociação com o funcionário em relação à cobrança de volume de horas? Na verdade, Aldo, estar em casa ou estar na empresa, o contrato é o mesmo. As bases são as mesmas, as obrigações de ambas as partes são as mesmas. Então, não é porque o trabalhador está no ambiente caseiro que ele tem que ter uma produtividade menor, tem que entregar menos trabalho, tem que ficar mais à vontade. Não. Ele tem que entender que, mesmo estando em casa, ele está sob a direção do empregador. Ele está sob as ordens da empresa. Ele não pode confundir estar em casa com a ausência de trabalho. Então, nessa situação, eu entendo que a empresa pode se valer das medidas disciplinares, que eu já citei, inclusive, aqui hoje, que é advertência, suspensão e até uma justa causa, caso o trabalhador fique relapso, fique sem prestatividade, fique sem entregar o trabalho contratado. Então, a empresa ela tem, juridicamente falando, pela CLT, medidas garantidas para poder cobrar do funcionário uma produtividade. Então, tem que ficar muito bem esclarecida essa situação. Né? Eu já vi, inclusive, fazer um aditivo em contrato de trabalho em regulamentos de empresa,
que a modalidade será telepresencial, ou seja, remota. A pessoa vai trabalhar de casa. Mas o trabalho contratado deve ter a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica, a mesma qualidade de que tinha antes no ambiente da empresa. Porque se o empregado faltar, a empresa pode sim tomar alguma penalidade, tomar alguma medida disciplinar em face do empregado para garantir aí o seu serviço bem prestado, tá? Então, a questão de mudar o local, mudar a parede, não muda a natureza do contrato de trabalho, que é um contrato sinalagmático, ou seja, um contrato que traz direitos e obrigações para ambas as partes, tanto para a empresa como para o empregado. Então, ele tem o direito de receber salários, de receber suas parcelas, de receber suas gratificações, sim, mas ele também tem as obrigações dele de prestar um bom trabalho pelo qual ele foi contratado. Tá bom? Não desaparece essa característica do contrato tão somente por estar remotamente em casa trabalhando. Ok? Perfeito. Felipe, Eu uma tem que saber dúvida. lidar com... Desculpa, só finalizar uma coisa, Rodolfo, que eu fiquei agora. Claro. Eu acho que é óbvio, é difícil essa mensuração e equilibrar o consenso aí, é óbvio, né? Mas, assim, eu fiquei uma outra dúvida. A gente é obrigado a pagar vale alimentação? Vale alimentação continua sendo obrigatório, porque a pessoa não deixa de se alimentar estando em casa e é um benefício vindo do contrato de trabalho. Não pode ser suprimido benefícios nesse momento. Então, mais uma vez eu falo, a empresa tem obrigações e direitos. A pessoa está em casa, sim, mas ela continua se alimentando e ela tem que ter o patamar de benefícios dela preservado na pandemia. Eu não posso ter benefícios cortados por estar em casa, mas eu posso ser tão cobrado como se eu estivesse na empresa, mesmo estando no meu ambiente privado da minha casa. Eu mesmo pagando energia, pagando computador, pagando, né, para me manter, me sustentar no meu ambiente de casa para trabalhar. Mesmo assim, eu sou sujeito a todas as questões da empresa, estando mesmo no meu ambiente familiar. Então, é uma via de mão dupla, direitos e obrigações para ambas as partes, tá? A empresa paga direitinho e cobra suficientemente bom aquele trabalho para o qual ela está pagando, está remunerando. Ok, Aldo? Luiz Felipe, nesse mesmo ponto do ambiente de trabalho... Não, Rodolfo, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Nesse mesmo ponto do ambiente de trabalho em casa, a empresa é obrigada a dar equipamento, internet e tudo isso, ou não? Essa ficou uma grande dúvida nossa aqui. Essa é uma grande dúvida, realmente, porque a empresa que está mudando o ambiente, não é o trabalhador que está mudando o ambiente. Então, vamos voltar aqui à questão dos direitos e obrigações. Assim como a empresa, desculpa, assim como a pessoa tem o direito de ficar em casa na pandemia trabalhando de forma isolada, com a sua família, a fim de evitar contágio e aglomeração, a empresa tem o dever de disponibilizar toda a estrutura para que esse empregado trabalhe. A empresa não pode repassar para o funcionário o custo da mudança do ambiente de trabalho. Então, sim, a resposta é sim. A empresa precisa custear a internet, precisa custear um notebook, se for um trabalho que exija notebook, né? E dar outras ferramentas para que o trabalhador possa continuar desenvolvendo seu trabalho. Porque ela não vai poder exigir trabalho se ela não dá condições para que esse trabalho seja desenvolvido, mesmo no ambiente de casa. É claro que existem critérios aqui de razoabilidade. Eu não preciso dar o melhor notebook, colocar a internet mais rápida, mas eu preciso colocar algo que torne o trabalho funcional, que torne o trabalho viável dentro do ambiente caseiro, então doméstico. Então, eu preciso realmente trazer para a empresa essa responsabilidade. Não é do empregado, é da empresa, porque, pela lei, ela que é obrigada a fazer toda essa modificação de estrutura a fim de contribuir para a prevenção do contágio pelo coronavírus. Tá bem, e se o funcionário já tiver, por exemplo, um notebook, ele pode ser autorizado a usar alguma coisa assim, ou não? Ela ser obrigada a dar um notebook para a empresa? Não, pode sim haver uma combinação, pode haver uma parceria nesse sentido, do empregado usar notebook e a empresa custear a internet, por exemplo,
A única coisa é que tem que ser preservada a parte individual do funcionário. Então, os e-mails, os aplicativos, tudo que é do notebook dele, que é dele mesmo, que não tem a ver com o trabalho, deve ser preservado. Agora, a partir do momento que ele coloca à disposição o notebook, aí ele tem que utilizá-lo realmente para o trabalho durante aquelas horas contratadas, tá? Então, pode haver aí uma combinação, algo consentido entre ambos nesse sentido, tá? Então, só para concluir, a recomendação em relação a pelo menos um reembolso de internet para cada funcionário seria interessante para a empresa não ter problema. No mínimo, exatamente, no mínimo isso, tá bom? E mais uma vez eu falo, bom senso, equilíbrio, ser solidário, né? Tudo com base em conversa, é um momento novo, todos têm que abrir mão um pouco para tornar viável o trabalho nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Acho que o senhor Rogério, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Excelência? Como vai? Como o doutor Luiz Felipe falou, para nós operadores de direito, tudo é muito novo. Nós, no escritório, estamos recebendo consultas dia sim, dia não. Fazendo uma analogia à colocação do Rodolfo, é como se o funcionário tivesse direito a um adicional de transferência, porque foi em função da motivação da empresa, né? Não foi uma questão do funcionário. Então, o que nós, no escritório, estamos orientando é, quando o equipamento é da pessoa, a empresa fica encarregada da manutenção, do reembolso, de uma série de detalhes que não onere o funcionário. Se ele dispõe um equipamento dele, que bom, é um ônus menor da empresa. Ao mesmo tempo, ela fica corresponsável pela manutenção do telefone, pela manutenção do equipamento, e o custo-benefício disso é muito alto para a empresa. Ontem, eu não sei se o magistrado concorda comigo, eu fiz uma audiência ontem, e as últimas audiências que nós temos feitos no escritório, a média de audiência no escritório é 5 a 6 por dia, o rendimento é muito maior online. As audiências elas estão mais dinâmicas, sem mexer na legislação vigente, o sistema remoto conseguiu agregar para o judiciário uma rapidez que ele não imaginava. Os funcionários que antes ficavam conosco nos balcões e tudo mais, essas pessoas, num judiciário que está deficiente de contratação, pode ser direcionada para o interno, para o trabalho interno. Então, hoje, nós conseguimos um dinamismo muito grande. As audiências estão mais céleres, os magistrados ou a secretaria abre as salas no horário da audiência, faz a instrução, os debates e algo que o valha. Então, se ganhou muito tempo. Uma discussão que havia muito grande no judiciário, não é minha área, eu não sou criminalista, nem do magistrado federal aqui trabalhista, era a discussão do custo da escolta dos presos, da manutenção que isso dava. Isso sempre foi um grande dilema no direito penal, sob a alegação de cerceamento de defesa e outros quitais que o valham, dentro do direito dos nossos colegas que militavam na área colocar. Otimizou muito, porque agora não é a discussão só sendo penal, é em tudo e ponto. Eu acredito que o tribunal vai ter muita dificuldade em voltar ao sistema antigo, porque mesmo quem tinha muita dificuldade ou não gostava do sistema remoto, se adaptou. E houve um ganho muito grande de produtividade, mas muito grande. Então, de uma forma geral, eu acho que quem faz trabalho intelectual, independente da questão da pandemia, vai ter que repensar muito para voltar para o presencial. Para as empresas, de uma forma geral, principalmente numa cidade, numa metrópole como a que a gente mora, o deslocamento é um negócio absurdo de tempo. Então, as empresas ainda, nós estamos orientando no escritório da seguinte forma, ainda que haja um custo embutido nesse novo formato, se colocar na ponta do lápis, o custo-benefício ainda é muito grande. Então, quem pode exercer trabalho intelectual em grandes metrópoles, onde o deslocamento demanda muito tempo,
o doutor Luiz Felipe estava falando, da questão do horário em itinerary, do trajeto, né? Fazer prova dessas coisas, nós da área do direito, o calcanhar de Aquiles no direito é a prova, né? A alegação todo mundo pode fazer, o 482 da CLT, a justa causa do empregador para o empregado, vai ter que adequar. O 483, a justa causa do empregado para o empregador, vai ter que adequar. Mas eu acho que, como sempre, o doutor Luiz Felipe, pela segunda vez, nos dando esse privilégio, bom senso, né? Tudo é muito novo. E o direito trabalha muito com conceitos estabelecidos. Tudo é muito novo. Para nós, operadores do direito, para o magistrado federal aqui presente na aplicação desse novo direito, ou desse direito mais velho, mas com viés novo, né? Então, bom senso. Eu acho que o doutor Luiz Felipe frisou muito isso o tempo todo. Bom senso das duas partes, né? Não a empresa exigindo mais do que pode, mas o trabalhador também não fazendo o corpo mole, não o empregador exigindo tudo da empresa, porque também não é por aí, né? O ponto de equilíbrio que tem que haver em qualquer tipo de contrato, seja ele de trabalho, cível, o respeito, a urbanidade entre esses entes contratandos. Esses entes têm que comungar do mesmo objetivo. Empresa sólida, empregador bom, bem estabelecido e empregado feliz, com garantia de emprego, que é o que a gente precisa no meio dessa loucura toda. Gente, já falei demais, desculpa o vício da tribuna. Se mais alguém tiver pergunta. Não, eu gostei muito da sua colocação, doutor Rogério, porque realmente a produtividade é algo absurdo. Quando a gente faz as audiências remotas, os depoimentos de forma remota, eu consigo hoje ouvir testemunho na Holanda, parte no interior da Bahia, sem me movimentar. Eu já tive depoimentos através de WhatsApp que a pessoa falou para mim, eu não tenho dinheiro para me deslocar até o fórum, então vamos parar a audiência, abrir o WhatsApp e eu vou tomar seu depoimento pelo WhatsApp. Então, as questões tecnológicas estão aqui para nos servir. Desde a globalização até agora, as questões tecnológicas só se aprimoraram. Então, nós, do direito, temos que se utilizar dessas questões boas para o nosso benefício, para que o processo ande mais rápido, para que a vida das pessoas seja resolvida mais rápido, né? Para que realmente o acesso à justiça chegue na casa de cada brasileiro. Né? Eu tenho certeza aqui que muitos brasileiros têm a economia pequena, mas conseguem ter um acesso à internet, ter um celular para falar com o juiz, fazer uma audiência no ponto de ônibus, igual eu já fiz, no hospital. Essa semana eu fiz uma pessoa estava em cima da moto, falando comigo. Eu falei, primeiro para a moto, para depois a gente conversar e tomar seu depoimento. Então, o brasileiro agora, ele está acessando a justiça de forma mais rápida. Ele está acessando lá, através do seu celular, o juiz, o advogado, ele está dentro do fórum, coisa que antes era muito mais difícil. Era mais custo, demorava mais tempo, né? Até a questão do fórum em si tornava a pessoa humilde, muito amedrontada. Né? Muita gente chegava no fórum achando que estava no Ministério do Trabalho, não sabia nem o que era o Poder Judiciário. Então, aqui, hoje, a gente consegue falar de igual por igual. A gente consegue, através de uma tela, tratar igual pares e entrar dentro dessa urbanidade que você falou. Urbanidade, bom senso, espírito de cooperação para a gente passar junto essa fase. A empresa tem que pensar que aqui a saúde vai ser preservada. O trabalhador vai ter que pensar também que sua saúde está sendo preservada. Então, é bom para todo mundo. Agora, cada um tem que dar a sua parcela de contribuição para que esse momento, como eu falei, maximize saúde e minimize prejuízo. Vamos pensar aqui sempre em valorizar a saúde e minimizar os prejuízos que a gente tanto tem visto de forma triste aí no noticiário. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, mais alguém para fazer pergunta para o magistrado? Pois não, senhora Janaína. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu queria, talvez, assim,
alguma orientação para acalmar clientes, né? Muitos clientes nesse período, principalmente de janeiro até março, eles tiveram que arcar com os salários dos funcionários sem o funcionário poder trabalhar, com atividades que não é possível o trabalho remoto, né? Por exemplo, restaurantes estão sofrendo bastante com essa situação e algumas coisas do tipo. E aí ficam, Janaína, o que eu faço? Janaína, como é que eu faço? Eu posso antecipar férias, eu posso dar em folga e tal. E a gente ficou um pouco assim, os sindicatos não estão se manifestando agora, dando uma orientação sobre isso. Tem muitos sindicatos aproveitando até a deixa agora, porque eles forçam, se a pessoa quiser usar alguma cláusula do sindicato que contribua com aquela contribuição mensal, assistencial, e então a pessoa não pode usar porque não contribui, e está nessa questão. Não tem previsão de antecipação de férias, porque também não houve uma prorrogação ali do decreto de calamidade. E então tá ali, vamos fazer banco de horas, né? Mas um banco de horas de 90 dias, 3 meses. Será que isso tem algum risco trabalhista daqui a pouco? Você assim, teve pessoas que anteciparam férias mesmo assim, porque já não tinha mais o que fazer, né? Alguma luz? Então, doutor, o que eu tenho visto muito é razoabilidade, né? Como o doutor Rogério comentou, o direito não acompanhou as mudanças sociais, né? O direito ele é estático, eles são letras frias. Agora, o juiz, na hora de aplicar, ele vai ter que ter uma razoabilidade em analisar aquela situação e entender se eu posso flexibilizar, se eu posso, né, aplicar com ponderação o direito diante dessa circunstância que a gente está vivendo. Então, assim, eu acredito que você vai conseguir bastante coisa demonstrando para o magistrado que nós estamos numa situação excepcional, né? O juiz não nasce pronto, o juiz não mora fora da sociedade. A gente até brinca entre a gente que tem aquela nave da Xuxa, que trazia a Xuxa descia, fazia o programa, depois ia embora. O juiz não é esse cara que vem de um outro planeta, faz audiência e vai embora. O juiz ele é um ser social, então ele está ali em contato com todas essas questões do seu dia a dia. Ele sabe que está difícil para a empresa. Às vezes eu chego numa audiência, eu não sei quem está em situação de mais fragilidade econômica. Se é a empresa ou se é o funcionário. Já fiz acordo para entrega de objeto, gente que não tem dinheiro entrega um objeto para resolver o processo. Então, o momento é de bastante ponderação, razoabilidade e cooperação. Então, eu tenho certeza de que se você colocar para o juiz todos esses pormenores que foram tratados pela senhora, o juiz vai ter a sensibilidade de aplicar a lei de um modo justo, com certeza, mas de um modo mais ponderado, considerando a situação econômica e pandêmica que nós estamos, que tem atingido a todos, sem sombra de dúvida, tá? Nós temos um outro Brasil, de um ano para cá, eu posso dizer em termos de processo, de dinheiro, de empresa, tudo que eu tenho visto de um ano para cá tem sido novo, né? Eu sou juiz há 10 anos, já vou completar agora 10 anos. Há 9 anos eu tinha um tipo de empresa, um tipo de CLT. E de um ano para cá, tudo está tendo que ser adaptado, porque nós temos aí uma pandemia que avassalou a sociedade, né? Que tem, além de ceifar vidas, ela tem ceifado a economia, ceifado empresas. Então, está sendo necessário algo mais sensível, algo mais ponderado da nossa parte ao julgar um processo do que o simples aplicar da lei. Tá? Então, o juiz é um ser que está dentro da sociedade e conhece essa realidade que a senhora colocou. Tá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tinha uma outra pessoa, é o Clebson. Tudo bem? Boa tarde, Clebson. Excelente palestra. Eu não Obrigado. sei se a pergunta foi feita, a minha internet caiu por uns 5 minutos aqui. Tem colegas meus que vão trabalhar semana que vem em São Paulo. Temos os 4 dias de feriado, como estão em home office. Ele perguntou, mas mesmo em home office eu não teria que ficar sem trabalhar? Eu não sou advogado e não sou juiz, então não tem como eu julgar, mas é uma pergunta bem pertinente, porque aparentemente vai ninguém trabalhar, mas a empresa, como o senhor falou, a empresa paga a internet dele, como ele falou, deu um notebook para ele tem um ambiente na casa dele, mas ele vai ter que trabalhar nos feriados. É correto
ou não? Dentro do ambiente de casa ou ele vai ter que se deslocar para a empresa? Não, ele vai trabalhar em casa. Ele trabalha em casa, home office. Ele trabalha em casa, né? Bom, então, assim, a princípio, o feriado decretado é feriado que não é exigido o trabalho. Feriado, ninguém deve trabalhar. Se for um feriado municipal, estadual, federal, a pessoa não trabalha. Agora, se existir alguma estipulação entre as partes, que a pessoa já trabalhava em feriado antes, agora ela vai continuar trabalhando em feriados e vai poder ser pago por isso ou colocado num regime de banco de horas para ser usufruído depois esse feriado trabalhado. Então, depende de como era a contratação anterior. Como eu disse, o contrato continua sendo o mesmo. Então, se antes a pessoa tinha os feriados preservados, ela vai continuar com o feriado preservado. Ela pode dizer, não, já não trabalhava em feriado, então não vou me logar no dia do feriado. Agora, se antes ela já tinha um trabalho em feriados e recebia por isso ou ganhava folgas, então ela tem que continuar tendo esse login, logout no dia do feriado na sua casa. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Imagina. Jairo, meu tio, tem perguntas, tio? Não, Felipe, as minhas perguntas eu faço assim à noite para você. Ele é meu assessor técnico. Não, eu falo, é o seguinte, o Felipe até nos ajuda assim, a alguns conceitos, porque dentro nosso da BDO, ao todo no Brasil, nós temos mais de 1.500 funcionários. Em cada estado, cada região é diferente. Né? Nós estamos no Brasil, mas é um país diferente. Isso é... E acho que o Rogério, como advogado, e outros que são advogados, sabem disso, né? Então, às vezes, a gente fica nessa dúvida também. Agora, você me falou uma coisa aí que, na hora que eu falo para o meu sócio, só tem que pagar a internet para todo mundo, tá? Eu vou falar, como é que eu vou falar e sair correndo, tá? Vou falar e sair correndo. Mas ele consegue economizar depois de um outro lado. Então, não, eu até... Vamos dizer o seguinte, outro lado. Esse ponto que foi levantado, eu posso até dizer assim, tira o lado de juiz, né? Tira o lado... O pessoal está trabalhando até mais agora. Porque antes no escritório, o pessoal levantava, tomava um cafezinho, ia lá embaixo, conversava, não sei o quê. Papá. Hoje, a pessoa senta e trabalha. Não é isso? Não tem muito que, né? Não tem muito que conversar, né? Uhum. E você acredita, tio, e a tia também, que gosta desse assunto psicológico? Eu tive funcionários no fórum que pediram para voltar a trabalhar no fórum para poder saber o que era lazer e o que era trabalho, porque em casa fica tudo misturado. Eu tive competição, porque o tribunal falou assim, doutor, quando voltou em novembro, que deu aquela baixa na pandemia, que os tribunais começaram a autorizar a volta presencial, eu tive briga, porque todo mundo queria voltar para o fórum, porque eles falavam o seguinte, no fórum eu tenho minha jornada para cumprir, depois eu vou para casa e eu descanso. A minha cabeça desliga. Só que eu estando em casa, eu já não sei mais o que é trabalho e não sei mais o que é lazer. Eu não sei mais o que é hora trabalhando e hora com a família. Então tem esse aspecto também, tio, psicológico da pandemia, que a gente está botando a pessoa para trabalhar dentro de casa, às vezes trabalha até mais. Porque acabou aquela barreira de casa e trabalho, tanto a barreira física como a barreira emocional. Então, muitos pediram para voltar, mas aí você, como gestor, tem que falar os benefícios de trabalhar em casa. E mesmo em casa, a pessoa tem que trazer uma limitação para a vida dela. Ninguém é trabalhador o tempo todo, ninguém é empresário o tempo todo, ninguém é juiz o tempo todo. Isso é uma falácia. A gente é ser humano com limitações, então a gente tem que estipular a hora que vai começar a trabalhar e a hora que vai terminar o trabalho, mesmo estando em casa. Inclusive, algumas empresas estão buscando consultoria, aplicativos que limitem essa jornada remotamente, para poder o cara não ficar lá logado, trabalhando excessivamente, e depois pedir hora extra, depois falar que está doente, que está exausto, que está estafado, porque o cara não consegue em casa trazer um limitador para a própria vida pessoal dele. Então, olha que ponto chegamos. Chegamos a um ponto de dizer, é bom trabalhar em casa, mas eu tenho que me limitar, porque eu tenho que também viver a minha vida dentro de casa, a minha vida pessoal, sem precisar estar logado no trabalho. Então, temos também essa questão a enfrentar hoje. Tá? E tem que ter essa sensibilidade. Até onde que vai o trabalho e onde que começa a minha vida pessoal?
o que é trabalho e o que é lazer, né? E os dois são importantes na vida da pessoa. A pessoa precisa trabalhar, mas a pessoa também tem o direito ao ócio, ao descanso. Ela tem que também ter aquele momento com o familiar de descansar, de poder relaxar a cabeça, buscar a sua família. Então, é muito importante ter delimitado essas questões também na nossa mente, para o trabalho não ficar sendo algo que escravize a pessoa de forma soberbada e traga outros malefícios que a gente não quer, né? Não, por isso que, só para completar, por isso que quando eu estou um call com alguém fala assim, conhece a Dart, você manda um beijo para a Dart, aí já é o ponto que eu paro de trabalhar, eu vou dar um beijo nela, aí já não trabalho mais à tarde, entendeu? Aí já paro de trabalhar, certo? Mandou dar um beijo, aí eu paro tudo, tá bom, é para dar um beijo, então agora não vou trabalhar mais à tarde. Pode falar, Luciana. Se você tem uma parte, sabe, doutora Janaína, a senhora é minha colega, e eu ouvi o que a senhora colocou, as consultas nos escritórios estão, de uma forma geral, muito focadas nisso. A gente tem dado 2 exemplos que, apesar de não ser correlatos com o direito do trabalho, podem ajudar muito. A Constituição de 5 de outubro de 88, e depois, culminado com a reforma da lei de falência, acabou aquela história de protestar um título, não pagou, requer a falência. A falência, na interpretação do magistrado atual, na legislação atual, ela passa a ser uma análise de cunho social. Não é só mais a questão financeira. Antigamente era muito fácil, se requeria falência com qualquer título de débito de uma empresa para pressionar a empresa a pagar. Os magistrados, como o doutor Luiz Felipe aqui presente, eles têm um desafio que é o que ele colocou com muita propriedade. A gente que já faz isso há muito tempo, é um momento de bom senso. Imagina há 20, 25 anos atrás, a gente imaginar na Justiça do Trabalho um magistrado sugerindo que se entregasse um objeto para fazer uma compensação de crédito com eventual direito trabalhista. Porque também, se não restar empresas, não vai restar trabalho. Exatamente. Então, ficou muito mais complexo. Nós, no escritório, orientamos a esgotar todas as possibilidades, se a empresa ainda tiver caixa, como banco de horas, férias, tudo que for possível, exatamente para aquela primeira colocação que o doutor Felipe falou. Na hora da gente fazer prova, a gente vai ter que mostrar que esgotou todas as possibilidades da empresa para manter o funcionário. E a última foi a decisão de manter a porta aberta, porque também não adianta esgotar todo o caixa, encerrar a empresa e depois não ter mais empresa para ninguém trabalhar. Então, eu acho que é um momento muito de... eu percebo que houve uma mudança nas posturas, até das audiências de funcionários dos meus clientes mesmo. Funcionaram hoje, os resultados são diferentes, houve aí uma mudança de entendimento, e eu acho que realmente com a pandemia o desejo é que haja até uma maior compreensão mesmo, né? Mas de qualquer forma, as pessoas elas têm um trauma, né, da Justiça do Trabalho, elas têm um medo, né, enfim. Então fica todo mundo muito, antecipei férias, e agora, né? Ou esse banco de horas aqui de 2 meses, né? Tem essa sombra aí do passado, né? Esse medo da Justiça do Trabalho, o doutor Luiz Felipe é muito mais abalizado do que eu para falar sobre isso, apesar de eu ser bem mais velho, inclusive de profissão, é que há 30 anos atrás, 25 anos atrás, aqui na cidade de São Paulo, nós tínhamos 30 varas do trabalho. 30. Hoje, nós estamos em 2021, nós temos mais de 170 varas do trabalho. Eu fiz toda a jornada, desde os classistas, onde era o quadrilátero ali da Ipiranga, São Luís, toda aquela correria que tinha. No começo da Justiça do Trabalho, esse começo mais recente, a grande maioria dos juízes do trabalho, ele vinha muito de quem fazia empregado.
Eu já trabalhei em escritório grande e muitos dos meus colegas que só faziam empresa, depois foram fazer concurso. E também tinha o outro viés, tanto do empregado como do empregador, né? No sentido de entender o advogado que sempre defendeu empresas, também da dificuldade do empresário de manter o negócio. Então, é natural que as pessoas, um é mais empregado, outro é mais empregador, é natural, é humano, né? Até pela base da formação que você tem. Quando você tem uma base de formação, naturalmente, você querendo ou não, você acerta a xícara do seu lado do pires. É humano. Mas é muito técnico, né? Eu acho que hoje, dizer que a Justiça do Trabalho é totalmente empregado ou empregador, nós que militamos, que não somos leigos, o direito é muito técnico, é extremamente técnico. Diferente de filme que a gente vê na TV, né? O filme americano, que o estagiário entra no escritório, ele quer ser criminalista, porque ele viu na TV, depois passa um tempo, ele fala, escuta, eu não posso ir para o tributário aqui no escritório, ele já não quer mais, não é aquela história da televisão, né? A televisão é uma coisa, o direito é muito técnico. Eu acho que nós, advogados, temos que sempre tentar resguardar o fazer prova lá na hora. Esgotamos todas as possibilidades, Excelência, a empresa ia fechar as portas, demos férias, bancos de hora, fizemos da tripa coração, mas não tem mais como segurar, precisamos demitir. E quando tem caixa para demitir, né? Porque às vezes não tem caixa para demitir também. Estou tendo esse problema também com o repagamento de rescisão. A pessoa prefere demitir para não ficar devendo salário para o funcionário e que dessa forma ele consiga receber o seguro-desemprego ou alguma coisa, mas e o dinheiro para rescisão, sabe? Isso também está sendo um problema, porque aí fala, não, mas olha, eu preciso pagar parcelado. E assim, eu falo, previsão legal para pagar parcelado não tem, né? É o depósito em conta, mas... Então, doutora Janaína, o grande problema é que a lei trata igual uma grande empresa e uma pequena empresa. Eu tenho essa dificuldade lá no fórum diariamente, porque a mesma lei eu aplico para uma Volkswagen da vida, para uma Mercedes-Benz, eu tenho que aplicar para o João da padaria, para o mercadinho, para a escola infantil. Então, eu acho que os bons pagam pelos maus. A lei não, ela trata de uma forma tão igual que acaba gerando até mais desigualdade, porque eu tenho que falar para a empresa que está quebrando que ela teria que ter pagado a rescisão à vista lá atrás. Então... Para uma empresa grande, pagar uma rescisão não é nada. Eu vou lá, até penhoro a conta e pego o dinheiro como juiz agora. Se eu estou falando de um mercadinho, de gente que está quebrando na pandemia, de escola infantil que não tem aluno, não tem professor, tá terrível a situação, é muito diferente. Então, o juiz precisa ser sensível a essas situações, a essa nova realidade. Você tem razão quando diz, nossa, eu não sei o que falar, mas cabe também ao juiz, na hora de interpretar e ver as provas e ver a situação econômica, ter o bom senso de falar, não, peraí, e eu falo isso nas minhas audiências, se o senhor estivesse aqui na frente de uma empresa grande, uma montadora, um grande mercado, eu poderia pedir mais, eu pedia a rescisão à vista, eu pedia o dano moral, eu falava, paga mais para o acordo, mas, senhor, olha como está a situação da empresa, a empresa quebrou, é capaz do senhor ganhar o processo e não receber depois, a empresa está, hoje ela está aqui, amanhã ela não está mais, é assim que funciona. Então, aceita um acordo menor para pelo menos você receber, você ter garantia de sobrevivência com a sua família por um tempo. E as pessoas costumam, até eles falam na audiência, eu sei, doutor, é isso mesmo. A realidade é essa mesma que ele está falando. Os próprios trabalhadores sabem como a empresa está. Então, tem que ter esse lado sensível de estar tratando a lei, mas sempre escutando os atores sociais também, que é quem está vivendo nessa realidade louca que está o Brasil depois dessa pandemia. Então, o juiz ele tem que ter essa sensibilidade, os operadores, os advogados, todos nós, porque o direito rígido não vai ajudar ninguém nessa hora, tá? Até porque a pandemia não trouxe manual de instruções. A pandemia chegou no Brasil e falou, se vira empresa, se vira trabalhador, se vira médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, e nós, no nosso dia a dia, estamos lá, tijolinho por tijolinho, construindo a nossa realidade para sobreviver dentro dessa pandemia terrível. Então, é muito valioso esse pensamento sensível nesse momento,
porque ou a gente faz dessa forma e salva vidas, ou a gente vai continuar com aquele pensamento tradicional, fechado, e as vidas vão se perder, o direito vai acabar, a pessoa não vai receber e as empresas vão quebrar e o emprego vai embora. É muito simples. Tá? Então, vamos pensar de uma forma plástica, flexível, igual a Deloitte ela apurou, que 82% das empresas estão gostando do trabalho flexível. Existe essa mudança de realidade. Não dá mais para a gente falar que não existe, porque hoje tudo está mudando. A gente está em constante mutação depois dessa pandemia. É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Luciana, quer falar? Mais alguém? Luciana. Oi, gente. Tudo bem? Oi, doutor Luiz Felipe. Eu sou sócia do Aldo. Eu tenho uma dúvida sobre os acordos que a gente faz com os funcionários, os acordos particulares, né? Direto, empresa, funcionário. Como é que eu faço para documentar isso? Por exemplo, em relação aos feriados agora, né? Decretados. O que a gente ficou de funcionário aí com essa pandemia está trabalhando em home office. E a gente combinou com eles que eles trabalhariam 3 dias desses feriados decretados e folgariam 3. E esses 3 a gente não anteciparia, que são os feriados de 2022, que eles poderiam folgar em 2022. É um acordo válido ou eu tenho que pagar isso em dinheiro para eles? É um acordo válido, tá? É um acordo válido. O próprio TST tem uma súmula que diz que acordo de compensação individual entre empresa e funcionário é válido. Só basta você mencionar especificamente quais são os dias de trabalho, quais são os dias de folga, qual que é para esse ano, qual que é para 2022, mas esse acordo é válido, pede para a pessoa assinar, concordando, e está tudo certo. Posso fazer isso por e-mail? Mando um e-mail e ela me dá um ok concordando, já que a gente não está se encontrando fisicamente. Exatamente, o momento é esse, tá? Tudo por e-mail mesmo. Super válido, tá? Pode ficar Isso tranquilo. vale para qualquer outro acordo que eu faça com eles. Eu posso documentar dessa... São válidos os acordos? Os acordos, eles têm dois requisitos para serem válidos, tá? Primeiro requisito, não trazer prejuízo, tá? E segundo, ter mútuo consentimento. O acordo não trazendo prejuízo e tendo consentimento de ambos, ele é válido. Então, preserva isso sempre e bola para frente, tá bom? Tá bom. Mais uma dúvida só. Em relação aos benefícios, né, que você mencionou que eles continuam sendo obrigatórios mesmo estando em home office. O Vale Transporte e o Vale Refeição. Eu tendo deixado de pagar esses benefícios ano passado, no início da pandemia, eu posso fazer este pagamento para eles, ressarcir depois? Como que eu faço para documentar isso? Esse que eu não paguei. A dúvida é se precisa ressarcir, né? Tá? Como? A dúvida é se quer saber se precisa ressarcir. Uma vez que ele é obrigatório, a gente tem que pagar, né? Não, vamos lá. O Vale Alimentação é obrigatório porque ele tem natureza salarial. O Vale Transporte, ele não é obrigatório porque ele tem natureza indenizatória. Ele é para o deslocamento que não está acontecendo. Então, eu não descontei. Suprimir o Vale Transporte? Pode, porque não tem deslocamento, ele é indenizatório. Agora, suprimir o Vale Alimentação não pode, porque ele tem natureza salarial e a pessoa continua se alimentando durante a pandemia. Então, tem que preservar. É a questão da primeira característica que eu falei. Não pode ter prejuízo. Se eu tirar o Vale Transporte, vai ter prejuízo? Não, não vai ter prejuízo, porque não tem deslocamento. Agora, o Vale Alimentação tem prejuízo? Tem prejuízo. Então, ele incorporou ao contrato, não pode tirar. Tá? Então, eu tenho que pagar esse que não foi pago no ano de 2020. Sim, indenizar o período em que a pessoa não recebeu o Vale Alimentação durante a pandemia. Tá? Isso simplesmente, eu fazendo o depósito desse valor, já fica documentado ou eu tenho que fazer algum outro tipo de... Fazer um termo de pagamento, faz um termo de pagamento, um recibo, especificando quais parcelas está pagando e depois faz o pagamento em conta. Pronto. Tá bom? Ótimo, obrigada, viu? Usa o artigo 468 da CLT, que é o nosso guardião que fala dessas questões da prejudicialidade do consentimento, tá? Usa o 468 e vai com fé que vai dar certo. Tá, eu entendia que o Vale Transporte era obrigatório e o Vale Refeição era um benefício que a empresa poderia optar ou não por dar. Ela pode, quando a empresa não está estipulada naquele programa de alimentação do trabalhador, que é o FAR,
tem um programa específico. Quando ela não está inscrita naquele programa, ela é obrigada a custear o Vale Alimentação. Tá bom? Tá ótimo. Tem mais alguém? Mais alguém? A Dart já está me olhando feio aqui. Estou falando demais, tia? Nós vamos ter que pagar a hora extra para o magistrado. Estou falando demais, né, tia? Ah, tá perfeito. As reuniões do clube têm 1 hora. Não, eu fiquei muito feliz. Primeiro, vocês têm que acostumar que um Sampaio, que é o nosso sobrenome, sempre fala muito, né? Baiano, então, fala o dobro. Mas eu fiquei feliz porque saiu da palestra e isso é Rotary. Você pode ajudar alguns com algumas informações, né, que vai permear aí no tempo deles como profissionais, porque nós estamos imbuídos dentro do valor do Rotary. Você tem que pegar o que você sabe e aplicar na comunidade. E isso foi visível aqui. Tia está muito feliz, viu? Obrigado. Vou dar uma garrafa de vinho, viu, Felipe, para você depois. Prazer é todo meu de ajudá-los aí a passar por esse vale, né, tia? Como a gente costuma dizer, né, tia? E chegar do lado de lá saudável e feliz. Esse é o nosso desafio, tá? De todos nós. É isso aí. Eu queria agradecer em nome do Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista. Agradeço muito, foram muito atenciosos. Venha sempre, compareça. Temos reuniões todas as sextas-feiras. É um grande privilégio. Né, Raquel? Eu moro em Santo Antônio do Pinhal. Foi a Lil que mandou o link. E como é um assunto que me afeta diretamente, eu falei, muito preciso participar. Outro detalhe. Presidente Rogério, a Lil está lá em Santo Antônio do Pinhal, é minha sobrinha, e ela estendeu o convite à associação comercial de lá, por isso que a gente está com um número considerável de participantes. Obrigada, Lil. Obrigado, prima, tia Lil, pelo carinho, viu, tia Lil? Obrigado. Eu queria agradecer a presença do magistrado federal do trabalho, Luiz Felipe Sampaio Brizelli, que dessa vez veio virtual, mas já causou tumulto também na presencial quando veio no clube, porque a reunião não se encerrava. É didático, é um magistrado moderno que mostra que o direito tem que ser acessível e compreendido por todos. Faz parte da educação conhecer o direito. É um magistrado privilegiado no sentido didático, no sentido de saber transmitir. Não adianta conhecer, precisa saber transmitir. Para nós, os leigos, é importante ter essa possibilidade. Se nós, operadores de direitos, temos algumas dificuldades com algumas coisas, imagina o leigo, né? Então, Excelência, em nome do Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista, muito obrigado pela sua presença. Excelente palestra, como já tinha sido anteriormente. Vai nos dar o privilégio de voltar ao clube quando houver o presencial, né? Com toda certeza. Queria agradecer à ex-presidente Dart, que trouxe esse sobrinho que provavelmente a enche de orgulho, né? Ao Jairo, ao tio Jairo, me permita, ao Edson. Que também... Jairo, né? O tio Edson. Queria fazer alguns agradecimentos também. Algumas pessoas que estão aqui. Muito presidente do Rotary Clube São Paulo, Marcelo de Pascoal, muito obrigado pela presença. Presidente Marcelo Nelken, que está aqui também, eu não estou vendo, mas muito obrigado. A Diane Russell, que parece que é do Rotary Clube de Xangai, na China, muito obrigado pela presença, né? Queria agradecer a todos, né? Eu vou plagiar o Jô Soares, né? A extensão do tempo mostra que foi um sucesso. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado. Didático, como sempre, conciso, objetivo, dando acesso a quem não entende tanto de direito, como é ao que o magistrado não é de outro planeta, muito bem colocado. Essa geração brilhante e boa de magistrados, que às vezes a gente vê exemplos feios na televisão, nos mostra que tanto em outras profissões como na nossa, tem melhorado muito. Muito obrigado a todos, gente. Excelente sexta-feira. 50 minutos a mais, eu não sei como a gente vai conseguir pagar a presença do magistrado. Tá bom? Um beijo para todo mundo, bom final de semana. Obrigado a todos, uma boa tarde. Um abraço, boa tarde, pessoal. bom final de semana. Obrigada. Um beijo obrigada.
Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Bom final de semana.